aqueles que andam atrás das profecias. E o que ficou bem claro aqui, é necessário ser dito, irmão Robertinho, é que Satanás está assim, de forma perceptiva. Ele tem que ser notado. Então escuta o que eu vou dizer, porque isso vai te impactar. Ele está muitas vezes com o microfone na mão, de terno e gravata, em cima dos púlpitos das igrejas. Isso tem que ser percebido. Que Satanás, como profeta, ele tem atenção. Satanás, como alguém que faz milagre, ele é percebido. E ele só tem atenção. E ele só pode ser percebido se ele estiver na frente, se ele estiver com o microfone na mão, se ele estiver exercendo liderança. Bom, Robertinho, o que você tem a dizer? Bom, Renato, é realmente um texto polêmico, porque nós temos assistido a profecia, o profeta hoje no meio da igreja, fazendo como se ele fosse aquele profeta do Velho Testamento. Mas como lá em Hebreus diz, no livro de Hebreus diz que Jesus Cristo, hoje ele que fala através da sua palavra. As pessoas estão abandonando a Bíblia, abandonando a palavra de Deus para ir atrás desses profetas. Eu quero dizer para você, meu amigo que está me ouvindo, se você anda fazendo esse tipo de coisa, andando atrás do profeta, andando atrás dos sinais maravilhas. Lá no livro de Marcos diz que os sinais seguirão os que crerem, e não os que crerem seguirão os milagres. Mas o que encontra-se instalado, irmão Anderson, é exatamente ao contrário. O que o irmão Roberto acabou de dizer? Existe uma grande multidão que não crê na obra redentora de Jesus Cristo, não crê na cruz do Calvário, e estão alojados atrás dos sinais. Estão andando dia e noite nas igrejas que estão realizando sinais maravilhas. Em 1 Coríntios 1, 22, fala que os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. É as duas coisas que regem o mundo hoje. No meio evangélico é a busca por sinais. Se alguém chegar e pregar uma mensagem bíblica e não tiver revelação, não tiver profecia, ele é desqualificado, porque não tem profecia, não tem o modo de manipular o povo. E o que a gente vê hoje, o povo está mal acostumado, correndo atrás de profecia. O texto que você leu, Deuteronômio 13, diz que o sinal acontece. Eu cansei de ver profetisa profetizar casamento e ela correr atrás de alguém para namorar com a irmã. É verdade. É verdade. Ela profetiza casamento por fulano e ela arma o encontro. Então vai entender aí, irmão Santo, que ela está sendo instrumento direto de Satanás. Direta de Satanás. Ela faz de tudo para aquela profecia se cumprir. Para quê? Para ela ter um status perante a igreja. Quem chegou? O profeta fulano de tal. Eu sou poderosa, eu consigo, Deus está em mim, eu tenho intimidade com Ele. Mas vamos ver isso logo adiante. Eu queria chamar a atenção de você, ouvinte, para o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 13 e 15. É algo maravilhoso que Deus está fazendo essa manhã. Preste atenção no que eu vou dizer a você, obreiro, que está ouvindo, e você que está me criticando. É hora de você deixar de falar língua estranha em cima dos púlpitos das igrejas e começar a falar a verdade. É chegado o tempo de você deixar de querer que as pessoas olhem para você como alguém que é espiritual e olhem para você como alguém que conhece a palavra, porque é a palavra que transforma. E diz, Coríntios: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Acabamos de ler e está confirmado através da palavra de Deus que Satanás se torna anjo de luz e os seus seguidores em ministros de justiça. O que quer dizer isso? Que os ministros de justiça são aqueles que estão em evidência, são aqueles que estão com o microfone na mão, são aqueles que estão operando em campanhas, são aqueles que estão operando em campanhas, são divulgando seus livros, seus CDs na mídia, a fim de que o reino das trevas e Satanás seja engrandecido. Respondemos a pergunta ou não? Satanás está operando no meio das igrejas evangélicas, e ele opera com o microfone na mão. Ele opera através de sinais e prodígios e maravilhas. Menos maravilha, perdão, porque maravilhas só Jesus Cristo fez, que é ressuscitar a mortos. Mas sinais, curas e prodígios é o que ele está fazendo. Satanás está no meio das igrejas, sim, tentando fazer com que a volta de Jesus Cristo ela seja um fracasso, ela seja algo que não está de acordo com a palavra.
dizer a você que a igreja do Senhor, ela tem que receber essa palavra que está sendo falada aqui esta manhã, para que você creia no que está sendo divulgado, para que você tenha cuidado com os profetas mentirosos, para que você tenha cuidado com as visões, com as revelações que procedem do inferno, para que você tenha cuidado, irmãos, com todos que se levantam a fim de buscar a glória para si mesmo. Olha aqui, o que eu quero chamar a sua atenção, e isso quero que fique bem claro: qual é o ambiente que os falsos profetas operam? O ambiente que eles operam está em Mateus 7, de 21 a 23. Quando o irmão Anso leu, que eles dizem Senhor, Senhor. Aqueles que dizem Senhor, Senhor não estão instalados nos botecos. Os que dizem Senhor, Senhor, eles não estão dentro das boates. Eles não estão no meio das ruas. Os que dizem Senhor, Senhor estão dentro das igrejas. Mateus 24 diz: para enganar, se possível, os próprios eleitos. Onde estão os eleitos? Quem são os eleitos? Nós somos os eleitos. O lugar que nós estamos é a igreja, é a casa do Senhor. E Ele se instalou no nosso meio com visões mentirosas, eu quero adverti-lo, com falsas visões, com palavras que não procedem da Bíblia, mas do enganador, de Satanás, daquele que traz a discórdia e semeia aquilo que não é do Senhor. O que eu quero observar aqui, irmão Robertinho, é que as pessoas, elas são vulneráveis. As pessoas, irmão Robertinho, elas se transformam em verdadeiras ovelhinhas que vão ser comidas pelos lobos, vão ser devoradas pelo inimigo. Morná, eu tenho uma coisa para falar para as pessoas que estão nos ouvindo, da seguinte maneira: você que tem andado atrás de profeta, atrás de profecias, atrás dessas coisas que nós estamos falando aqui, meu irmão, você nunca vai crescer na fé. Abra seus olhos. Todas as pessoas que envolveram com essas coisas não cresceram na fé. Todas as pessoas que envolveram com essas profecias, com essas visões, pessoas que fracassaram na fé. Abra os seus olhos para a palavra de Deus. Volte para Deus, volte para a sua palavra. As palavras de Jesus passarão tudo nessa terra, mas as palavras de Jesus não passarão. Volte para a Bíblia é a nossa verdadeira profecia. É verdade. Nós vamos agora chamar os nossos comerciais e logo após nós voltaremos com outro tema, com o mesmo tema que é perdão, mas com outro tópico. E o tópico é como identificar esses agentes de Satanás. Como identificar esses que são por Satanás enviados e estão no meio das ovelhas, a fim de devorá-las como lobo. Deus tem mais para você, Deus tem muito para você.